paz do Senhor, irmãos. Vigie. A Bíblia nos conta que as cidades eram rodeadas de muralha para sua proteção e eles construíam torres altas, onde ficava o vigia com uma trombeta. Caso ele visse o inimigo se aproximar, tocava a trombeta bem alto e os soldados já ficavam em prontidão para defender o povo, que se escondia ou lutava junto. As cidades que não tomavam esses cuidados eram destruídas pelo exército inimigo. O povo fazia grupos e construíam as muralhas, cada um próximo de sua casa. Você vê isso no livro de Neemias. A palavra de Deus era levada a sério. Faziam aquilo que Deus mandava através dos seus profetas. Mas quando não obedeciam, Deus deixava eles lutar sozinhos. Deus queria abençoar seu povo, caminhar junto com ele. Queria que ele fosse obediente e tivesse uma vida santa. Mas nem sempre era assim. Eles se revoltavam contra Deus, adoravam todos os tipos de imagem e ofendiam a Deus com isso. Trazendo-nos para os dias de hoje, Deus continua querendo nos abençoar, que a gente tenha uma vida santa, que a gente obedeça a sua palavra, pois ela nos ensina como viver, como nos defender, como agradar a Deus. Hoje, as cidades não têm mais muralhas. O povo de Deus se misturou com o povo que desobedece ao Senhor. Não tem mais torre de vigia. As pessoas fazem tudo o que têm vontade, mas nem sempre isso é da vontade de Deus. E no meio de tanto caos, se alguém alerta do perigo, o povo não ouve. Quando alguém fala sobre obediência a Deus, sobre ter uma vida santa, vigiar para não cair em pecado, eles acham que é fanatismo. Cada vez mais estão criando ídolos para adorar. Sempre que botamos uma coisa acima do Senhor, ela se torna um Deus. Ficamos horas na internet e muito pouco tempo dedicado ao Senhor. Quando procuramos uma igreja para congregar, temos dificuldades de encontrar, pois grande parte delas estão contaminadas pelas falsas doutrinas, falsos pastores, escândalos, e o povo fica cada vez mais fraco na fé. Tudo isso é bíblico, já estava escrito. O Senhor nos deixa a sua palavra para nos ensinar como Ele quer que a gente viva. Desde a criação que Deus quer se relacionar com o homem. Mas o pecado não permite que isso aconteça. Mas quando entregamos nossa vida a Jesus, o véu se rasga. Jesus nos devolveu o direito de falar com Deus diretamente, sem precisar de um sacerdote homem. Jesus é o nosso sacerdote, é o nosso Deus, é nosso Pai, é nosso amigo. Mas Ele não permite que adoramos outros deuses. Somos somente dele. Nossa adoração é para Ele. Vimos todos os tipos de deuses pelo mundo. Chega a ser bizarro, coisa que a gente nem consegue acreditar. Pessoas se dobrando diante de uma vaca, adorando e agradecendo. Imagens de todos os tipos sendo adorada. E quando acontece alguma tragédia, vem até nós e perguntam onde está Deus? Se Ele existisse mesmo, não teria deixado acontecer, como se Deus fosse o culpado de tudo. Hoje não se constrói mais muralhas para proteção, mas o Senhor diz: aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não se faz mais torre de vigia para alertar ninguém, mas o Senhor diz: ore e vigie, pois o inimigo anda ao teu redor, rugindo como se fosse um leão. Vigie e avise os outros. Quando nos convertemos ao Senhor, Ele já poderia ter nos levado para Ele. Mas o Senhor nos deixou aqui para a nossa vida seja um testemunho para ganharmos mais pessoas para o reino de Deus. Não que Ele precise disso. Nós é que precisamos de Deus. Vigie, não caia na armadilha do inimigo. Se ouvir a voz do Senhor, creia. Quem tem ouvidos, que ouçam. O Senhor Jesus nos chama. Obrigada, Deus poderoso, porque se importa com nós, porque quer cuidar de nós. Obrigada pela tua doce voz falando ao nosso coração. Sejam fortes e corajosos, pois eu estarei com vocês até o final. Nós te aguardamos, Senhor. Vem, Jesus. Vem e nos cubra, Pai amado, com teu sangue poderoso. Nos encha, Senhor amado, com a tua paz, Paizinho, que só o Senhor pode nos dar. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e agradeço.
Amém.